Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Passando aqui, amados, para deixar um pequeno estudo bíblico. Eu estou atendendo ao pedido do meu pastor, que pediu que eu elaborasse um estudo para obreiros. Então, eu gostaria de, a partir de hoje, colocar em áudio aquilo que um obreiro necessita conhecer dentro da igreja do Senhor. Nós vamos hoje aprender sobre a base. Depois eu estarei falando sobre diácono, presbítero, evangelista, mestre, doutor, ancião, profeta, apóstolo. Então eu vou dar um título para a mensagem de hoje. Esse título vai levar como sendo ensino ministerial pastoral para aqueles que querem ser um obreiro aprovado por Deus. Livro de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, está escrito assim: procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Muito bem, amados. Nós vivemos em um mundo cheio de mudança, com declínio morais e espirituais. Em nossa geração, isso faz com que a palavra de Deus se torne cada vez mais requisitada para a salvação na vida das pessoas. Sabemos que Deus tem interesse na nossa transformação. O nosso Deus, o nosso Pai, escolheu dentre a humanidade pessoas incapazes para torná-la capazes de cooperar na sua obra. O Senhor nosso Deus escolheu pessoas rejeitadas, mas o capacitou a ser obreiro. Quando digo obreiro, eu me refiro também às mulheres. Então, devemos agir em conformidade com a palavra do Senhor. Precisamos ter uma conduta cristã saudável. Aquele que almeja um cargo no ministério, ele deve ter uma conduta cristã saudável. Aquele que almeja um cargo no ministério deve fazer a obra de Deus. E fazer obra de Deus requer esforço. Requer um esforço humano. E também, indispensavelmente, uma vida espiritual ativa. É primordial, amado, o conhecimento dos princípios bíblicos. Precisamos ter muita dedicação e disciplina na nossa própria vida pessoal. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a obra do Senhor carece urgentemente de pessoas cristãs, verdadeiras, com um crescimento espiritual, aquilo que nós chamamos de maturidade sincera e com o caráter cristão para lidar com o povo de Deus. A obra de Deus precisa de pessoas que obedecem
ao seu chamado. Precisamos investir em o nosso conhecimento, em nossas aptidões, utilizar os dons dados por Deus. Eu quero, nesse dia de hoje, abordar o temas que fala sobre 5 pilares que todo obreiro necessita indispensavelmente tê-lo. Então, um obreiro precisa ter obediência. A ação de quem obedece, de quem é submisso, daquele que é dócil, que esteja à disposição para obedecer ao seu Criador. Ter qualidade, característica particular de um objeto ou de um indivíduo, bom ou mau. Uma das qualidades cristão deve ser a sua própria bondade. Aquele que quer ser servo do Senhor precisa ter organização. Ou seja, ação ou efeito de organizar, de se organizar na presença de Deus. Ter uma vida na presença e no altar de Deus. Aquele que quer ser um obreiro aprovado, ele precisa ter comprometimento com a palavra de Deus. Isso nos leva a uma ação, o efeito de comprometer ou comprometer-se em que há um compromisso, onde haja um compromisso em praticar a palavra da verdade. Um obreiro, ele precisa ter simplicidade, qualidade de quem é modesto, que é simples, que é humilde. Modestia, qualidade que tem consciência de suas limitações. Então nós vamos, no transcorrer desses dias, aprender aquilo que a palavra de Deus nos instrui, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós vamos aprender sobre a obediência à palavra e ao ministério. Então, amados, o estudo da Bíblia para o obreiro deve ser um ato constante no seu ministério. Aquele que quer ser obreiro deve, então, se dedicar ao estudo. Mas a única regra prática para exercitar a obra de Deus é a fé, que está em livro de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. E também no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 5. O obreiro ou a obreira precisa ter uma vida devocional. Ele precisa orar diariamente. Ele precisa meditar na palavra de Deus, pois ele tem que exercitar a sua atividade. Ele precisa exercitar a palavra de Deus. Ele precisa viver uma vida de santificação. Então é importante frisar que não existe obreiro ou obreira que não goste de ler a palavra de Deus. Aquele que não gosta de ler a palavra de Deus, ele não tem possibilidade de ser obreiro. A pessoa deve querer desempenhar algum cargo na igreja de Cristo. Lembre-se que da palavra de Deus em Hebreus 11, verso 3, que diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que é visível, aquilo que nós vemos, ele não foi feito do que é visível.
Então, aquele que almeja um cargo do ministério como um obreiro, ele tem que estar atento para a chamada de Deus. É um chamado por Deus para ser aprovado. Aquele que quer exercer o ministério pastoral, ele necessita seguir os preceitos bíblicos. Isso é primordial, amado, na vida cristã. Isto implica em mudanças de atitudes, mudanças de comportamento para atender à vontade de Deus e realizar a sua obra com excelência. Então, muitas vezes, eu tenho ministrado ensino bíblico, mas eu não tenho uma base teológica. Também eu não tenho um grande conhecimento sobre escatologia. Então é muito importante que no nosso crescimento ministerial, amados, venhamos estudar a palavra de Deus. Nós precisamos ter um desempenho em relação ao cargo ou à posição que ocupamos. Então, nós precisamos nos revestir da natureza divina. Em 2 Pedro 3, verso 18, está escrito assim: cresça, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória para agora e para sempre. Amém. Então, nosso objetivo maior é que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Um obreiro aprovado por Deus, ele precisa ter uma vida de obediência ao próprio ministério. Infelizmente, amados, alguns obreiros que assumem o compromisso com a obra do Senhor Jesus, esquecem que para cumpri-la de maneira completa, também é necessária obediência ao seu ministério. É lamentável, amados, o que haja obreiro que falta com os seus compromissos em seu ministério, pois ao assumir esta importância, ou seja, esta importante posição ministerial em nossas igrejas, aquele que assume passa a ser observado pelos demais membros, ou seja, vira um espelho para todos aquilo que está em seu redor. Sem contar que irá desagradar o dono da obra. Uma situação muito importante, pois que estamos vivendo aqui na atualidade, é a falta de agradecimento a Deus. E servimos, muitas vezes, um serviço sem qualidade. Precisamos ter um serviço de qualidade na presença de Deus. Precisamos ser o espelho nesse mundo tenebroso. Então, a fé, ele é o firme fundamento que prova a existência de Deus. Pois estamos aqui para servirmos a Deus e num futuro bem próximo estaremos fazendo parte do coral na presença de Deus. Então, aquele que exerce o ministério pastoral deve exercer o seu ministério com dedicação e fidelidade. Fidelidade a Cristo. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1 até versículo 3. Então, amados, precisamos ter grande respeito pelo lar, pela família, pelas pessoas com quem temos diálogo, temos contato. Se assumirmos um ministério, qual seja esse ministério, precisamos lidar com pessoas. Então, como lidar? Apóstolo diz que devemos ter uma consciência
de ser assessorado pela pessoa idônea e capazes que possa ajudar na nossa formação, na execução do planos, na dedicação e zelo na causa do Senhor. Aquele que assume um trabalho no ministério pastoral deve ter respeito, deve respeitar as honras e o local de trabalho, principalmente dos demais membros de sua igreja. Aquele que está na direção do trabalho deve zelar pela mensagem divina. E seu povo aquele que se declara povo de Deus deve utilizar o púlpito também pela sua apresentação pessoal. Aquele que quer exercer o ministério pastoral, ele deve manter-se leal, não falar mal das denominações. Ele deve ser capaz de exercer uma cooperação. Essa cooperação na obra de Deus não deve comprometer a eficiência do seu ministério na igreja local. Aquele que muitas vezes se deixa influenciar por algum acontecimento em outro ministério e acaba muitas vezes se escandalizando com aquilo que está ocorrendo em outro ministério, provavelmente irá cair nas próprias aprovação ou desaprovação naquilo que está fazendo. Meu irmão, minha irmã, este é o meu primeiro áudio falando sobre ministério pastoral. Eu gostaria que vocês analisassem. Quando eu digo meu primeiro áudio, ministério pastoral, é esse ano de 2022. Dentro do YouTube tem várias mensagens minhas falando sobre o ministério pastoral. Então que Deus vos abençoe, amados. Uma noite de paz, uma noite de tranquilidade para todos vós, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.